O som distante de vozes ecoava pelos corredores do palácio em Suzã. Era um dia comum para a corte do rei Artaxerxes, mas, para Neemias, o copeiro real, aquela manhã carregava um peso diferente. Ele servia o vinho ao rei com a mesma postura respeitosa de sempre, mas o coração estava longe dali, batendo acelerado por notícias que ainda ecoavam em sua mente. Alguns dias antes, seu irmão Hanani havia chegado da região de Judá, trazendo palavras que feriram mais do que qualquer golpe de espada. Jerusalém, a cidade amada, a cidade dos antepassados, estava em ruínas. Os muros que um dia foram símbolo de segurança, agora eram apenas pedras espalhadas. Os portões haviam sido queimados e o povo vivia humilhado, vulnerável e com medo. Neemias ouviu cada palavra como se fosse uma ferida aberta. Ao se recolher naquela noite, ele não conseguiu comer. As imagens vinham à sua mente como se estivesse lá. Homens cabisbaixos andando pelas ruas, crianças brincando em meio aos escombros, mulheres carregando jarros por vielas destruídas, enquanto olhares desconfiados observavam cada passo. O som do vento atravessando brechas nos muros parecia um lamento, como se a própria cidade chorasse. Por dias, Neemias chorou. Ele se sentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Suas orações não eram curtas ou formais, eram gemidos de alguém que sentia a dor do seu povo como se fosse sua própria carne. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, guarda-o a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouve agora a minha oração. As lágrimas desciam enquanto ele confessava os pecados da nação, reconhecendo que a ruína de Jerusalém era consequência de desobediência, mas também lembrando a promessa de Deus, que se o povo se arrependesse, ele os reuniria novamente e restauraria o que foi perdido. Neemias não era sacerdote nem profeta, era um homem comum, colocado em uma posição incomum, copeiro do rei, um cargo de extrema confiança. Ele tinha acesso diário ao monarca, mas também estava sujeito a protocolos rígidos. Falar algo sem ser perguntado podia custar a vida. Ainda assim, Neemias sabia que não poderia ficar em silêncio. O peso da missão era maior que o medo. Os dias se tornaram semanas, e a tristeza no rosto de Neemias começou a chamar atenção. No Império Persa, aparecer triste diante do rei era perigoso, pois podia ser interpretado como desrespeito. Mas naquele dia, Deus moveu o coração do monarca. Artaxerxes olhou para ele e perguntou: "Por que o seu rosto está triste, se você não está doente?" Isso só pode ser tristeza do coração. Neemias tremeu. Ele orou silenciosamente e respondeu: "Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade, onde estão os túmulos de meus pais, está em ruínas e os portões foram destruídos pelo fogo?" O rei o encarou por alguns instantes. Depois perguntou: "O que você deseja?" Esse era o momento. Neemias respirou fundo, fez mais uma oração rápida e falou com coragem. Pediu para ser enviado a Judá, para reconstruir a cidade. Surpreendentemente, o rei não apenas concordou, mas perguntou quanto tempo ele precisaria e ofereceu cartas de autorização e suprimentos para a jornada. Neemias pediu também madeira da floresta real para os portões e para as casas que precisariam ser erguidas. Tudo foi concedido. Assim começou a viagem. Neemias partiu com uma pequena comitiva, portando cartas reais que garantiam passagem segura e suprimentos. A estrada era longa e cheia de incertezas, mas o coração dele ardia com uma mistura de temor e expectativa. Enquanto cavalgava, lembrava-se das orações feitas nas madrugadas silenciosas e percebia que Deus já estava respondendo. Ao chegar a Jerusalém, Neemias não anunciou publicamente sua missão. Por 3 dias permaneceu em silêncio, observando, andando pela cidade à noite. Montado em seu animal,
Ele percorreu os muros quebrados, passando pelo portão do vale, a fonte do dragão e o portão do esterco. Havia trechos tão destruídos que nem o animal conseguia passar. Cada pedra caída parecia gritar sobre anos de descaso e vergonha. Neemias sentia o peso da responsabilidade aumentar, mas também a convicção de que Deus o havia colocado ali para aquele momento. Quando finalmente reuniu os líderes, sacerdotes e povo, suas palavras foram firmes e inspiradoras. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa vergonha. O relato das cartas do rei e da mão favorável de Deus sobre ele encheu todos de ânimo. A resposta foi unânime. Vamos começar a reconstrução. O som de ferramentas ecoou por toda a cidade nos dias seguintes. Homens e mulheres, jovens e idosos, cada um trabalhou em seu trecho designado. Sacerdotes erguiam pedras com as próprias mãos. Comerciantes e artesãos paravam seus negócios para carregar madeira e levantar portões. Famílias inteiras se uniam para restaurar o que antes parecia impossível, mas a reconstrução não ficaria sem oposição. O som das marteladas e do atrito das pedras se espalhava por Jerusalém como uma melodia de esperança. Cada dia de trabalho avançava um pouco mais e os muros começavam a tomar forma. Mas enquanto dentro da cidade a motivação crescia, fora dela a inveja e o ódio se inflamavam. Sambalate, governador de Samaria, e Tobias, o oficial amonita, riam com desprezo ao saber da reconstrução. O que esses judeus fracos estão fazendo? Vão restaurar isso sozinhos? Mesmo que construam, se uma raposa subir nesse muro, ele vai cair. Zombava Tobias. As palavras eram carregadas de veneno, mas Neemias não se deixou contaminar. Ele não respondeu com insultos, mas com oração. Ouve, ó nosso Deus, como somos desprezados, faz recair sobre eles a afronta. E o trabalho continuou. À medida que os muros se erguiam, a oposição aumentava. Sambalate e Tobias não estavam sozinhos. Os árabes, os amonitas e os asdoditas se uniram para impedir a obra. Ameaçavam atacar, espalhavam rumores e buscavam criar medo no coração dos trabalhadores. Neemias, então, reorganizou o povo. Metade trabalhava, enquanto a outra metade ficava armada com lanças, escudos e arcos. Aqueles que carregavam cargas o faziam com uma mão e seguravam a arma com a outra. Até os construtores tinham a espada presa à cintura. O clima na cidade mudou. O som das ferramentas era acompanhado pelo tilintar das lâminas. Neemias caminhava entre eles lembrando: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos e suas filhas, por suas mulheres e suas casas. Essas palavras reacendiam a chama no coração do povo. Mesmo assim, os inimigos tentavam outras estratégias. Sambalate enviou mensageiros convidando Neemias para se encontrar com ele em Ono. Mas Neemias discerniu a armadilha e respondeu: estou envolvido em uma grande obra e não posso descer. 4 vezes repetiram a proposta, e 4 vezes ele respondeu da mesma forma. Então veio uma carta aberta, acusando Neemias de conspirar contra o rei para se tornar rei em Judá. Era uma mentira descarada, espalhada para criar medo e desacreditar sua liderança. Neemias simplesmente orou: agora, Senhor, fortalece as minhas mãos. Além dos inimigos externos, surgiram problemas internos. Os pobres reclamavam que estavam hipotecando suas terras e vendendo seus filhos como escravos para sobreviver. Neemias ficou indignado ao ver o povo explorando o próprio povo. Convocou os líderes e disse: o que vocês estão fazendo não está certo. Não deveriam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Diante dessa confrontação,
Os nobres concordaram em devolver tudo o que haviam tomado. Os dias se transformaram em semanas. O sol castigava durante o dia e à noite o vento frio cortava a pele. Mas ninguém parava. Neemias, como líder, não se escondia em um lugar confortável. Ele trabalhava, vigiava e estava junto com o povo em cada momento. Finalmente, após 52 dias de esforço incansável, o último portão foi colocado no lugar. Os muros de Jerusalém estavam de pé novamente. Aquilo que parecia impossível se tornou realidade. As nações ao redor perceberam que a obra havia sido concluída com a ajuda do nosso Deus. O som da vitória ecoava pela cidade, mas Neemias sabia que a missão ainda não estava completa. Era hora de restaurar não apenas as paredes, mas também o coração do povo. O sol nascia por trás dos montes quando a cidade começou a se encher de um movimento incomum. Homens, mulheres e crianças se reuniam na praça diante do Portão das Águas. Não havia barulho de ferramentas naquele dia. Não se ouvia o som das marteladas ou o arrastar das pedras. O que ecoava agora era o murmúrio do povo, ansioso por ouvir as palavras que moldaram sua identidade. O escriba Esdras subiu em uma plataforma de madeira feita especialmente para a ocasião. Ao abrir o rolo da lei de Moisés, um silêncio reverente tomou conta da multidão. Quando ele começou a ler, as palavras ecoaram pela praça e o povo, instintivamente, ficou de pé. Era como se aquelas frases antigas ganhassem vida novamente, penetrando corações cansados e mentes distraídas. Neemias estava ali, observando. Reconstruir muros era importante, mas reconstruir a fé era essencial. Enquanto os levitas explicavam a lei para que todos entendessem, lágrimas começaram a rolar pelo rosto de muitos. Eles percebiam o quanto se haviam afastado dos caminhos do Senhor. Mas Neemias e Esdras disseram: "Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a nossa força." E assim, o choro deu lugar à celebração. Famílias prepararam refeições e compartilharam umas com as outras. Durante 7 dias, o povo ouviu atentamente a leitura da lei, celebrando a festa dos tabernáculos, como não se fazia desde os dias de Josué. Depois disso, houve um momento solene de confissão. O povo se reuniu novamente, vestindo roupas simples e com o rosto em sinal de humildade. Durante horas, confessaram os pecados próprios e de seus antepassados. Foi uma catarse espiritual, um retorno à essência da aliança com Deus. Neemias, como governador, e Esdras, como sacerdote e escriba, lideraram uma renovação formal dessa aliança. Juraram seguir a lei do Senhor, guardar o sábado, sustentar o templo e viver segundo os mandamentos. Jerusalém não era mais apenas uma cidade fortificada. Era uma comunidade restaurada espiritualmente, com um povo que entendia seu propósito diante de Deus. Os muros agora cercavam não apenas casas e ruas, mas um coração coletivo renovado. Neemias continuou a governar com integridade, recusando-se a usar sua posição para proveito próprio. Ele sabia que liderança verdadeira não se media por privilégios acumulados, mas pelo serviço prestado. Seus dias eram gastos cuidando do povo, protegendo a cidade e mantendo viva a chama da devoção. Anos se passaram, e mesmo quando surgiam novas ameaças ou desafios internos, a memória daqueles 52 dias de reconstrução permanecia viva. Não era apenas a lembrança de pedras empilhadas, mas da fé que uniu uma nação e do Deus que mostrou, mais uma vez, que nada é impossível para quem confia nele. E assim, Jerusalém permaneceu de pé, não apenas pelas mãos calejadas que levantaram seus muros, mas pela mão poderosa de Deus, que sustentou cada pedra, cada coração e cada promessa.